Nintendo Direct Partner Showcase anunciada. Estou aqui para falar para vocês o porquê que é tão importante essa Direct e como ela pode definir o futuro do Nintendo Switch 2. É importante. Bora falar sobre isso aqui agora. Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo no YouTube brasileiro. Estamos de volta para mais um vídeo. Vou transicionar a tela para o site Digplay News 123 e estamos aqui diretamente do Digplay News, canal digplay.com ou digplaynews.com. Nintendo Direct Partner Showcase. Primeiro vamos falar sobre o anúncio da Nintendo, né? A Nintendo veio nas redes sociais anunciar que uma nova Direct vai ser uma Partner Showcase. Ela vai acontecer amanhã, da data que eu tô gravando esse vídeo, dia 31 de julho, a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília. O evento terá aproximadamente 25 minutos e será dedicado a jogos de parceiros, de terceiras, ou seja, não espere Metroid Prime 4 Beyond, não espere Kirby Air Riders, não espere nada referente a jogos da própria Nintendo, porque essa é uma transmissão de jogos de parceiros, beleza? Iremos fazer a cobertura aqui amanhã ao vivo no canal Digplay a partir das 9h40 da manhã. Entramos 20 minutinhos antes para poder bater um papo, trocar uma ideia e falar sobre isso, tá? Galera, a gente tá num momento diferente, né? Antigamente, na meia-vida do Nintendo Switch pra frente, talvez até um pouco menos, quando a gente via uma Nintendo Partner Showcase, a gente tinha alguns sentimentos mistos, principalmente depois de uma específica que foi terrível, que anunciou pouquíssima coisa, jogos muito básicos, jogos assim que ninguém tinha interesse. Então assim, a Nintendo Partner Showcase, Nintendo Direct Partner Showcase, ela ficou com o estigma de ser sempre um evento que ninguém liga, ninguém tá nem aí e ninguém se importa, né? Só que as coisas mudaram, né? A gente não tá falando mais apenas do Nintendo Switch, a gente tá falando do Nintendo Switch 2 também. E esse console é muito mais poderoso e já mostrou que pode trazer coisas poderosas. Como, por exemplo, eu vou jogar aqui na tela pra vocês o que eu acho que vai ter de repetido, mas que deve ter, já que já foi anunciado, a gente precisa de mais informações. Como, por exemplo, Final Fantasy VII Remake Intergrade. Esse jogo, a gente não tem data de lançamento ainda, e é um jogo que não saiu para o Switch 1 e foi prometido para o Switch 2. Né? A Square vai trazer esse jogo, não deu data ainda, e tem que sair o primeiro para depois sair o segundo, e o Switch aguenta jogo desse tipo. O Switch 2, ele tem, Switch 2 no caso, né? Ele tem hardware para isso, tá rodando no Switch 2 que vocês estão vendo. É um jogo, não é o jogo mais pesado do universo, mas é um jogo pesado para os padrões do Switch 1. Lembrando, essa é a versão Intergrade, que é a versão que não tem, por exemplo, para PS5, PS4 e Xbox, né? Saiu aqui do trailer, vou até colocar outro aqui para vocês. Outro jogo que a gente precisa de informação é Elden Ring. A gente viu na Direct do Nintendo Switch 2, mas a gente não tem data ainda do jogo. E esse sim é um jogo bem ambicioso. Ele não é o jogo mais bonito do universo, mas ele é um jogo de mundo aberto, um jogo que é pesado até mesmo nas plataformas mais recentes, né? Então é um outro jogo que a gente já sabe que vai receber no Switch 2. A gente deve receber data, mais informações nessa Nintendo Direct. É um jogaço, um jogo muito bom e que exige de hardware. Outro jogo, galera, The Dusk Bloods, que é um jogo exclusivo, né? Que vai sair também da From Software para o Nintendo Switch 2. Eu sei que esse jogo já teve alguns pequenos detalhes, esse trailer aqui e tal, mas é um jogo de parceira que a gente deve ver também vindo para o Nintendo Switch 2. A data dele é 2026, mas pode ser que a Nintendo já mostre mais informações, talvez tenha uma beta, um teste para a gente poder experimentar ou coisa assim. Então aqui, só nesses 3 vídeos aqui que eu mostrei para vocês, são jogos de terceiras que você nunca imaginaria estar no Nintendo Switch 1 e já estão programados para chegar para o Switch 2. Então assim, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que a gente pode esperar, por exemplo, nessa transmissão, jogos grandes como Resident Evil 7, Resident Evil 8, Resident Evil 3, 4 Remake. Coisas desse tipo, né? Um Red Dead Redemption 2, versão definitiva, né? Que tá para sair para PS5, Xbox Series, sair também para o Switch 2. E por que é decisivo e importante? Porque essa primeira Nintendo Direct Partner Showcase,
é a Direct para pavimentar esse caminho de suporte, de apoio third party para o Switch 2. Coisa que o Switch 1 teve, mas teve com muitas limitações, né? A gente já viu logo no lançamento do Nintendo Switch 2 chegar Cyberpunk 2077, Street Fighter 6 e outros jogos que, comparado com os ports que a gente tinha do Nintendo Switch 1, não tem essa discrepância. Você pega um The Witcher 3 no Switch 1, ele roda muito bem a plataforma, mas é muito discrepante a diferença dele pro PS4, por exemplo. Já você pega um Cyberpunk 2077 e bota do lado de Xbox Series S, e às vezes até do PS5 base, a diferença não é tão gritante, não é tão grande. Visualmente falando, né? Lógico que tem a questão de performance, que tem a questão de altas resoluções, mas não tem essa discrepância, sabe? Como era, por exemplo, também nos jogos de Wii versus PS3 e Xbox 360. Hoje o Switch 2 possibilita que tenhamos jogos no mesmo nível visual, lógico, inferior, mas no mesmo nível visual, né? Então é uma Direct que vai mostrar para os donos do Nintendo Switch 2, que compraram o console aí já há mais de 2 meses, há mais de um mês, né, no caso. E para quem quer comprar o Nintendo Switch 2, não apenas para ser uma máquina de rodar jogos de Switch 1 melhor, ou uma máquina para rodar jogos novos de Switch 2, mas também uma máquina que eles podem ter a garantia que vai chegar jogos de terceiras mais pesados que eles deem preferência de jogar no modo portátil ao invés de sentar na sala para jogar no console de mesa tradicional como PlayStation ou Xbox. Lembrando que o Switch 2 ele é mais poderoso que o Steam Deck da vida, por exemplo. Então assim, se esses jogos começarem a vir de forma satisfatória, vai ser o console portátil definitivo de muita gente. E essa Direct tem a missão de trazer isso. Mostrar isso pro público que já comprou o console e que quer comprar o console. Tem essa missão de pavimentar o futuro da parceria da Nintendo com o Third Party no console, tá? Porque assim, falando de jogo First Party, né? Falando de jogos da Nintendo, cara, a gente tá muito bem servido, né? A gente recebeu agora no Kong Bonanza, que é um jogaço, né? Recebeu 90 a mais no Metacritic, é um must play. Eu fiz um review aqui, uma análise, vocês podem dar uma olhadinha aqui no canal. A gente vai receber ainda Metroid Prime 4 Beyond, que é um cross-gen, mas beleza. Pokémon Legends EA, que também é um cross-gen, mas beleza. Vão estar rodando ambos melhores no Switch 2. Tem Kirby Air Riders, pra poder chegar. Tem o Drag Drive, que saiu um vídeo agora recentemente de mais informação, que vai sair no mês que vem, né? E tem um jogo que é o Hyrule Warriors Age of Calamity. E esse jogo, galera, ele pode até aparecer nessa Partner Showcase. Por quê? Porque ele é um jogo de franquia da Nintendo, mas ele não é um jogo desenvolvido pela Nintendo. Ele é desenvolvido pela Tecmo Koei, né? Pela Team Ninja. Então, assim, pode ser que a Nintendo dê data desse jogo e mais detalhes desse jogo nessa Partner Showcase. Não é difícil isso acontecer, tá? Vamos aguardar mais informações aí pra saber. E esse é um dos grandes lançamentos também para esse ano para o Nintendo Switch 2. Beleza, galera? É isso que eu tinha pra trazer aqui nesse vídeo. Espero que tenham curtido. Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. E amanhã, às 9h40 da manhã, começa a cobertura da Nintendo Direct Partner Showcase do canal Digplay pra galera que quer acompanhar junto. Chega junto. Eu vou abrir a live ainda hoje, para vocês ficarem com a live agendada e a gente conferir juntos qual é o futuro de jogos third party do Switch 2. Será promissor ou não? Eu acredito que sim, que a gente vai ter surpresa, a gente vai ter mais anúncios e que o Switch 2 vai ser o console portátil definitivo para muita gente, não tem a menor dúvida. É isso, galera. Me segue nas redes sociais, @canal Digplay no Twitter, no Instagram e no Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui.